Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 17 em diante, amém? Uma palavra que o Senhor estava me dando hoje pela manhã. E é o que eu trouxe para os irmãos, né? Estava orando para ver se testificava ou não. Eu fico muito feliz pelo testemunho, o último testemunho da irmã aqui sobre deixar o cuidado nas mãos do Senhor, né? Eu tenho experienciado isso na minha vida. E se nós pararmos para pensar, a ansiedade, ela nada mais é que uma preocupação com algo que nós nem sequer temos o controle, né? Da mesma forma, o medo. Eu meditava na palavra do Senhor e eu aprendi uma coisa, que quem tem fé não tem medo. E quem ainda tem medo, a fé ainda é muito pequena. Porque não tem como fé e medo andarem juntos. Tanto que a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém? Então, quando eu confio verdadeiramente no Senhor, o medo vai embora. Se ainda há medo em mim, é sinal que eu ainda quero me alimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal e criar expectativas sobre algo que eu não tenho controle. E o medo nada mais é que eu não ter controle sobre algo. É ou não é? Quando eu não tenho controle sobre algo, eu tenho medo. Mas quando eu tenho fé, eu entendo que aquele que me chamou, ele tem controle sobre todas as coisas. Os irmãos lembram dos discípulos no barquinho enquanto Jesus dormia? Eles estavam em pânico, porque eles não tinham controle sobre as coisas. Mas por que o Senhor Jesus estava tranquilo? Porque ele tinha o controle. E é isso que falta na nossa vida cristã. Aprender a deixar Deus cuidar de nós. É evidente que nós não vamos ficar sentados esperando as coisas acontecerem. Nós vamos nos movimentar conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Vai, te levanta, sai da tua parentela, vai para cá, vai para lá. Mas ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus me faz obrigatoriamente crucificar a minha razão. Porque ou eu vivo pela fé, por aquilo que eu creio, ou eu vivo pela razão, por aquilo que eu vejo. E se eu vejo, como é que vai ser fé? Os irmãos entendem? Então aqui diz assim: por esta causa eu vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos fará lembrar os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino em toda parte, em cada igreja. Mas alguns de vós estão envaidecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas irei em breve até vós, se o Senhor quiser, e conhecerei, não as palavras dos envaidecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não está constituído em palavras, mas em poder. Amém? Irmãos, quando Paulo fala essas palavras, me remete muito a Marcos 16, 17, onde o Senhor Jesus disse que os sinais acompanharão os crentes. Nós cremos no Senhor? Se nós cremos, nós recebemos do Senhor o poder para curar enfermos, expulsar demônios. Se bebermos algo mortífero, não sofreremos dano. Está escrito ou não está? Mas agora, quando acontece alguma coisa dessa estirpe sobre nós, o que nós fazemos? Nós temos medo, porque nós queremos controlar o que é incontrolável. E só para finalizar, eu quero dar um pequeno testemunho que aconteceu na cidade de Cachoeiro do Sul, já faz algum tempo, onde o pai de uma irmã em Cristo, ela não era convertida ainda, ela se converteu através desse milagre. Eles estavam em pé de guerra no matrimônio, um casamento que já estavam dormindo em quartos separados, o pai enfermo com cirrose hepática no hospital, à beira da morte, uma família totalmente destruída. Eles estavam buscando a Deus em caminhos estranhos, e eu orei muito pela vida dela, porque é uma pessoa que eu conheço há mais de 2 décadas. E o Senhor me deu a graça de conseguir ir até Cachoeiro do Sul visitá-los. Eu orei muito ao Senhor para que eu pudesse pelo menos fazer uma oração do novo nascimento, né? A boa oração do novo nascimento com o pai dessa menina, para que ele não fosse, né, à sepultura sem antes confessar os seus pecados. E eu orei, o Senhor me deu a graça, eu fui para lá, acho que foi numa sexta-feira, não lembro de cabeça agora o dia, mas se não me engano foi numa sexta. E a gente foi até o hospital e ela disse: te prepara porque o pai não conhece ninguém mais. E quando eu cheguei lá, ele me reconheceu. E ele estava com a sonda para poder se alimentar, era uma sonda introduzida na narina. Eu não conheço muito de medicina, mas fiquei realmente assustado com a situação.
E ele confessou, realmente fez muita coisa errada, né? Cirrose hepática vem do alcoolismo. Teve situações em que ele constituiu família fora do casamento, ou seja, filhos fora do casamento, e fez muita coisa errada, né? Mas quem sou eu para julgar? E a gente orou, ele confessou seus pecados, ele aceitou Jesus na sua vida. E quando nós saímos dali, e ela me deixou, digamos assim, na frente da casa dela, onde é que meu carro estava estacionado, porque eu fui de carona, ela perguntou para mim, será que o pai passa desse final de semana? E o Espírito Santo me tomou e disse através de mim assim, o teu pai vai levantar do hospital, teu pai vai voltar para casa, vai consertar com as pessoas que ele precisa consertar, e quando ele voltar para o hospital novamente, aí tu se despede dele. Gente, se ponha no meu lugar. Ela chorou, me deu um abraço, disse amém, e eu entrei no carro e entrei praticamente um parafuso. Eu disse, Senhor, e se eu falei um monte de bobagem? E se esse homem parte amanhã? Olha o que eu fiz. Aí eu senti as consolações do Espírito Santo e disse, Senhor, seja sempre eu envergonhado, mas jamais o teu santo nome. No sábado ele tirou a sonda, no domingo ele estava para dar alta e na segunda eu ajudei a carregar ele até em casa. E até hoje é dito como um milagre. Ela me falou há pouco tempo atrás que ele já está caminhando, não usa mais fralda geriátrica. Ele está consertando com as pessoas os erros que ele cometeu. Ela aceitou Jesus, o marido aceitou Jesus, a filha vai na escolinha, eles dormiam em camas separadas, já se ameaçavam de faca, hoje estão juntos, já tem mais um filho. Então, às vezes um ato de fé pode salvar vidas. Mas a gente está tão preocupado com a nossa reputação e aparência que a gente tem medo de abrir a boca em nome do Senhor. E por que a gente tem medo? Porque a gente não tem fé. A gente está preocupado, e se eu falar uma besteira vai ficar feio para mim, para o meu ministério. Mas então você não está sendo guiado por Cristo, você está sendo guiado por outro fruto. A gente tem que parar de lamber o pó da terra, irmãos. Prosperidade não são coisas naturais, materiais. Prosperidade é uma vida sem necessidade. Do que adianta, irmãos, eu estar aqui pregando fidelidade, se lá fora eu estou no SPC e no Serasa? Está dizimando e ofertando, se lá fora eu estou dando calote? Eu tenho que dar bom testemunho de Cristo, onde a planta do meu pé é pisada, aqui dentro todo mundo é santo. Mas é lá fora que Deus nos prova. E a gente tem que parar de se preocupar com a nossa aparência e começar a quebrar esse vaso de barro para que saia algum nardo. Ou a gente vai ficar a vida inteira morno. E a gente sabe o que vai acontecer com os mornos, amém? Não sejamos mornos. Sejamos ousados no Senhor por amor aos perdidos. Porque se a gente amar só quem nos trata bem, até o ateu faz isso. Que sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste, amém? Deus abençoe.